noite. Pessoal, boa noite. A gente vai falar do último ensaio, do ensaio mecânico, né? Dentro dos 6 que estão na nossa ementa, nós vamos falar do ensaio de impacto. Esse é o último ensaio. É um ensaio que surgiu, é um ensaio que eu gosto de falar bastante, né? É um ensaio que ele surgiu dentro de um período não muito bom para a humanidade, podemos dizer assim. Foi no período de guerra, né? Assim, tem um textozinho que eu vou ler rapidamente, para não fugir ao texto. Durante a segunda, que é como surgiu, né? Tem uma perguntinha aqui, como surgiu o estudo, né? Sobre o ensaio de Fadiga. Ele surgiu dessa forma. Durante a Segunda Guerra Mundial, o fenômeno fratura frágil despertou a atenção de projetistas e engenheiros metalúrgicos, devido à alta incidência desse tipo de fratura em estruturas soldadas de navios e tanques de guerra. Alguns navios simplesmente partiam-se ao meio, se estivessem em mar aberto ou turbulento, ou até ancorados em portos, né? Entretanto, os navios eram construídos de aço liga que apresentavam razoável ductilidade. De acordo com os ensaios de tração realizados à temperatura ambiente, notou-se também que a incidência desse tipo de fratura ocorria nos meses de inverno, em tempos mais frios, né? E que os problemas semelhantes já haviam surgido em linhas de tubulação de petróleo, vasos de pressão, pontes de estruturas metálicas. Tudo isso motivou a implantação de programas de pesquisas que determinassem as causas dessas rupturas em serviços e indicassem providências para impedir futuras ocorrências desse tipo de problema. Traduzindo o que o texto diz, né? Durante a guerra, eles começaram a observar que os tanques de guerra, eles estavam partindo, rompendo, os navios atracados em portos. Então, o navio de guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava atracado no porto e do nada o navio ele quebrava ao meio, ele partia. E a característica de um aço do navio, a característica de um aço dúctil, a gente estudou isso bastante, né? Esse aço dúctil aqui, ele nunca parte, ele nunca quebra. Eu consigo encostar essas duas pontas uma na outra, mas o material ele não vai quebrar, ele não tem essa característica. E aí a gente está falando de um período muito antigo, né? Bem lá atrás, Segunda Guerra Mundial. E aí eles começaram a estudar, e durante esse estudo eles encontraram algumas probabilidades para que isso acontecesse. Trouxe um desses exemplos para vocês, né? Isso aqui é um navio Liberty, que é um navio da Segunda Guerra Mundial, é um navio do exército americano, e está mostrando ele ancorado num porto lá, e ele quebrou ao meio. Você imagina um aço que tenha essa característica dúctil, quebrar no meio. Não tem como explicar isso. Naquela época não tinha-se como explicar isso aqui. Então eles começaram a estudar esses fenômenos. Então isso aqui eu já falei para vocês, né, um navio Liberty da Segunda Guerra Mundial que quebrou ao meio. Ele estava em contato com a água fria do mar. Esse talvez vocês não conheçam, né? Mas esse exemplo, o segundo que eu trouxe para vocês, é o famoso Titanic, que também partiu ao meio. Coloquei aqui, né, um navio famoso Titanic, em 1912, pessoal. A gente está falando isso de mais de 100 anos atrás. Então você imagina, né, há 100 anos atrás, navio que nunca caía, não afundava, entre outras coisas. Hoje, com a tecnologia atual, nós conseguimos descobrir qual foi o fundamento, o que fez o navio a romper. Existem diversos fatores, mas o mais importante é esse aqui, ó. Ele era um material construído de aço macio, com um teor máximo de carbono de 0,35%. A gente consegue ter a certeza, né? A gente já estudou isso. 0,35% é um aço de baixo carbono, então ele não tem carbono suficiente para acontecer essa ruptura aqui. Ele também não é endurecido por manganês, que o teor de manganês dele é no máximo 0,7%, e ele tem 0,5% de silício. Também é um valor pequeno para silício aqui, né? Para os dias atuais. Ele se tornou frágil, né? Aconteceu a transformação dúctil frágil a uma temperatura de 32 graus Celsius. Nos aços dos navios de hoje, essa transformação dúctil frágil, ela acontece a menos 27 graus.
Então, quando o Titanic ele foi construído, ele já deixou de ser dúctil e passou a ter uma característica frágil. Ele tinha um aço que, quando ele entrou em contato com a água fria do mar, ele deixou de ter característica dúctil e passou a ter uma característica frágil. Qual é a característica de um material frágil? Quanto mais duro, né, mais frágil, ou seja, ele sofre ruptura muito rapidamente. Voltando aqui só para me finalizar, então por que o Titanic sofreu essa partiu ao meio, né? Ele tinha alguns elementos que hoje nós sabemos que são elementos residuais e que causa uma qualidade ruim no aço. Por exemplo, a gente tem um elemento químico que a gente chama de fósforo. O fósforo e o enxofre, ele aumenta a probabilidade do aço sofrer ruptura, sofrer uma trinca, por exemplo. Então, esses teores de enxofre, de fósforo, eles são considerados, né, em todas as normas atuais, o teor deles é na casa de 0,00005, por exemplo. Ou seja, é nada de enxofre, é nada de fósforo. Os aços não podem ter teores altos de fósforo e de enxofre. Em estudos recentes, né, que pegaram o aço do Titanic, eles encontraram teores de fósforo e de enxofre muito altos. Então, a qualidade do aço do Titanic é muito ruim. Qualquer automóvel atual hoje, qualquer carrinho de mão que a gente usa no nosso dia a dia, tinha uma qualidade de aço superior ao do Titanic. Mas a gente sabe que a gente está falando isso de 100 e poucos anos atrás. Isso aqui é a mesma característica que eu já falei para vocês, característica de fratura cristalina, ruptura repentina, fibrosa, ruptura dúctil, né? São características de propagação da trinca. A gente já falou isso aqui bastante. Fatores que influenciam o comportamento frágil de materiais dúcteis. O que esse texto está falando, né? Eu tenho esse aço aqui, que ele é um aço dúctil, onde eu consigo deformar ele várias vezes e ele não quebra. Mas o que faz esse aço aqui se comportar? Ele não tem essa característica. Se comportar desse jeito, ó, ele não deformar plasticamente. Existem alguns fatores que fazem esse cara se comportar conforme este cara. É o que nós chamamos na metalurgia de transformação dúctil frágil. É o estudo de ensaio de impacto. As características são essas: velocidade de aplicação da carga suficientemente alta. Vamos imaginar, fazer uma ilustração aqui. Eu tenho um tijolo lá, um bloco de concreto, e coloco esse bloco de concreto em cima de uma mesa de vidro. Com cuidado, coloquei lá. Não vai acontecer nada com aquela mesa de vidro lá. O bloco vai ficar lá e não vai acontecer nada. Agora, se eu elevar esse bloco, esse tijolo, e soltar ele de uma determinada altura, o vidro vai quebrar da mesa. Mas a massa do tijolo, ela é a mesma quando ela estava na mesa e quando eu soltei ela. Por que quebrou então? Foi a velocidade de aplicação da carga suficientemente alta. Exemplo nosso do metal: se os postes de energia, eles são estruturas ocas, né, igual a um bambu, que são, em volta deles tem estrutura metálica de vergalhão. Então é concreto e vergalhão, e por dentro oco. Se um automóvel bate nesse poste e a velocidade do automóvel não é tão grande, a tendência do poste é somente amassar. Ele pode até dobrar, mas amassar. Agora, ele rompeu os vergalhões? Não. Agora, se um automóvel bate em um poste e a velocidade dele é 180 km por hora, o vergalhão, que tem uma característica dúctil, ele vai se comportar igual frágil, ele vai romper todos. Isso porque a velocidade do impacto, ela foi muito alta. Então, essa é uma das características. A outra é trinca e entalhe no material. Então, se eu fizer uma usinagem de um material, fizer um rebaixo, e aquele rebaixo ele não for muito bem acabado durante o processo de usinagem, eu vou criar um ponto onde vai ter um aumento lá da ruptura por fadiga. E por último, temperatura suficientemente baixa.
Isso já é comprovado, né, que a temperatura baixa, ela modifica a característica do aço. Por isso que nos dias atuais nós temos o que nós chamamos de aços navais, né? Que são os aços da norma, por exemplo, a A193, A131, existem diversas normas para chapa A131. Hoje nós trabalhamos com a chapa AH, DH, EH e FH. Sendo o FH podendo trabalhar até menos 60 graus. Então você imagina, o aço, que lá no Titanic, lá no aço dele era 32 graus centígrados, hoje os materiais conseguem trabalhar a menos 60 graus. Então a temperatura muito baixa, os navios hoje suportam essas temperaturas muito baixas. Isso aqui é a máquina que nós realizamos, né, um ensaio de impacto, é uma máquina que nós chamamos de martelo pendular. Tem uma imagem, aqui uma imagem de uma máquina que é usual, não é mesmo? E nesse slide aqui eu tenho uma ilustração que eu consigo explicar para vocês o fundamento do ensaio de impacto. Eu tenho um mostrador, que é onde vai me dar o valor do ensaio. Eu tenho a minha posição inicial que eu conheço. Então essa posição inicial aqui, este é o martelo pendular, e eu sei qual é o valor que ele está saindo. Então o valor da posição inicial eu conheço. Eu vou soltar este martelo pendular, ele vai cair, queda livre, só com o peso do martelo, e aí ele vai passar por um corpo de prova que está nessa região. Então aqui eu tenho um corpo de prova que vai sofrer o impacto do martelo. Esse corpo de prova ele vai quebrar, ele vai se romper, e de acordo com a resistência do corpo de prova, ele vai determinar a altura, né, ou a posição final do corpo de prova, que vai me dar um determinado valor. Então eu vou ter o valor inicial e o valor final. Eu vou ter automaticamente a minha energia que aquele corpo de prova absorveu. Então eu consigo saber qual é o valor, qual é a energia que o corpo de prova absorveu. A energia vai variar de cada metal. Se eu fizer um determinado aço comum, ele vai me dar um valor. Se eu fizer um aço mais nobre, um aço liga, eu vou ter outro valor. Então, esse ensaio ele também é feito em baixa temperatura, né, para aços que trabalham, por exemplo, parafuso a menos 101 graus. A norma lá, a STM A360, pede que eu ensaie corpo de prova de parafuso a menos 101 graus. Então, eu vou soltar isso aqui, vou colocar o parafuso nessa temperatura e vou saber qual é a energia que ele rompeu. Lembrando que já existe tudo normatizado, eu só preciso garantir, né? Não quer dizer que eu vou criar um valor do nada. A norma que eu estou trabalhando, ela vai falar que essa energia absorvida pelo corpo de prova tem que variar de X a Y. Então, o ensaio tem que estar dentro do valor normativo. Então, o ensaio de impacto é isso. Corpo de prova, né? Existem dois tipos de corpos de prova. O que nós chamamos de Charpy e o corpo de prova ISOD. Qual é a diferença deles, né? É basicamente um entalhe. Então, o ensaio de corpo de prova, né? O corpo de prova Charpy, eu tenho três tipos, o A, o B e o C. Estou falando do entalhe. O que é entalhe, né? Entalhe é essa abertura que eu faço no corpo de prova para poder eu ajudar na ruptura do corpo de prova. Esse corpo de prova ele tem que quebrar, ele não pode amassar, tem que romper mesmo. Então eu crio estes entalhes, isso aqui é tudo padronizado, né? Os ângulos, é tudo questão normativa. Então eu crio os entalhes, por que A, por que B, por que C. O tipo A ele tem uma resistência maior do que esse tipo B. O tipo B, esse tipo C, perdão, ele tem uma resistência menor do que esse, ou seja, o que rompe mais fácil é o tipo C, ele tem um entalhe maior. Então, se eu fiz um corpo de prova com um entalhe em A e o material lá, o corpo de prova na hora do ensaio, ele dobrou, não rompeu, eu troco o entalhe por um entalhe em B, e assim sucessivamente, até que um desses entalhes aconteça a ruptura do corpo de prova. Então, no ensaio o corpo de prova Charpy, existem esses três tipos. E a gente tem um corpo de prova ISOD, que é um tipo só, né, que é igual ao tipo A do Charpy. Só que o entalhe dele
esse aqui é o tipo do ISOD, né? Corpo de prova ISOD. Este entalhe dele é o mesmo entalhe do Sharpie tipo A. Só que o Sharpie tipo A, este entalhe era centralizado. Já no ISOD, ele é em uma das extremidades do corpo de prova. Também isso aqui padronizado, comprimento, tudo de acordo com a norma. Aí a gente vai entender qual é a diferença do corpo de prova Sharpie para o corpo de prova ISOD. Existe uma única diferença deles. Este corpo de prova é o que nós chamamos de Sharpie. Este corpo de prova é o que nós chamamos de ISOD. Qual é a diferença? A única diferença. O martelo, que está lá no ensaio, né, o martelo pendular, ele vai aplicar uma carga na face oposta ao entalhe quando eu estiver trabalhando com o corpo de prova Sharpie. Quando eu trabalhar com o corpo de prova ISOD, o martelo pendular ele vai ter um impacto no lado do entalhe do corpo de prova. Então, no Sharpie, face oposta, no entalhe, na face do entalhe que está posicionado no corpo de prova. Pessoal, então é isso. Nós finalizamos a parte dos ensaios mecânicos. A gente vai passar esse vídeo para vocês e qualquer dúvida a gente vai tirando nas lives que a gente vai fazendo, nos contatos que a gente vai tendo aí via internet. Boa noite.